Hello, darlings, welcome back. Bem-vindos de volta para nossas aulas de inglês, ok? Nosso vídeo de hoje vai contar um pouquinho sobre a origem do Halloween. Claro que vocês já me ouviram contando, né? Mas eu vou retomar um pouquinho aí, ó, no cabelinho de blush, tá? E vamos falar um pouquinho sobre a lenda do Jack Lanterna, ou Stick Jack, tá? Jack, para quem já ouviu falar, sobre Jack Mesquinho, que é a mesma lenda, tá? Ela muda um pouquinho, mas é uma mesma lenda. Assim como nós temos lenda do Boto Cor-de-Rosa, do Saci, eles também têm as lendas deles. Então, vamos lá. O Halloween começou com o povo celta, lá nas Ilhas Britânicas, há muitos anos atrás, né? Uma época que não tinha nem energia elétrica, não tinha nada, não existia como você descobrir se era verdade alguma coisa ou não. Então, as lendas, as histórias eram passadas pela contação mesmo de história, pelas pessoas. Não havia como se comprovar nada. Nessa época existia um festival chamado Samhain, que era uma festa quando eles terminavam as colheitas deles, tá? Esse festival durava de 31 de outubro a 1º de novembro, ok? Tá? Essas tradições, acredita-se que elas começaram nesses festivais celtas. Por quê? Tá? Era a passagem do ano deles, tá? Para a chegada do inverno. Eles faziam a colheita e esperava, né? Para poder plantar de novo. No inverno, eles não plantavam. E eles acreditavam o quê? Dia 31 de outubro, dia 1º era dia de Todos os Santos, dia 2, dia de finados, dia de comemorar os mortos. Então, eles achavam o quê? Que nessa véspera, né, antes de finados, os mortos iam voltar, né? Ficava um canal aberto aí, um portal aberto para que eles pudessem voltar à Terra. Eles achavam, tá, que essas almas que voltavam para visitar suas casas, tudo nessa época, voltavam e amaldiçoavam suas colheitas, né, seus animais, etc. Ok? Então, o que acontecia? Eles colocavam a comidas ali na porta das casas, para essas almas comerem, como se a alma fosse comer, né? E também, eles se vestiam de monstros para espantar essas almas, esses maus espíritos. O tempo passou, né? Alguém comia essa comida fora, um animal, alguma pessoa que morava na rua, eles achavam que as almas comiam, continuaram essa tradição, mas o tempo foi passando e eles viram que isso não existia, certo? Que aí foram surgindo tecnologia, livros, TV, né, estudos, aí eles viram que isso não acontecia, certo? O que aconteceu? Então, eles continuaram com essa tradição, porque acabou virando uma festa, né? Todos se vestiam de monstros na véspera aí do dia de Todos os Santos, na noite do Halloween, e saíam pedir doces nas casas. O termo Halloween, a tradução não é Dia das Bruxas, gente. Na verdade, Halloween é uma palavra sem tradução que vem da expressão All Hallows Eves, véspera do dia de Todos os Santos. Então, conforme foi falando, Halloween, acabou virando a palavra Halloween, certo? Tá? É uma cultura bem forte em países de língua anglo-saxônica, né? Principalmente nos Estados Unidos, tá? Onde o feriado é muito comemorado, os países de língua inglesa, né? O português descende do latim, eles descendem do anglo-saxão, tá? Por isso que as línguas são bem diferentes, claro. Então, esses países que têm essa origem comemoram muito a Halloween, tá? Essa tradição é levada muito a sério, tanto que é um feriado, que não é, lá é, né? E é um dia de comemoração, passado de geração em geração, certo? Por que tem esses símbolos? Porque era o que eles se vestiam de mais assustador naquela época para afastar as almas. Porém, hoje em dia a gente tem todo tipo de fantasia, não só fantasia de terror, certo? Agora é a sua vez de ler sobre a lenda urbana. Então, temos ali, ó, The Legend of Stick Jack. Então, a lenda do Jack Mesquinho, tá?
Então, tem alguns verbos aí, né, e algumas palavras. Vejam aqui, terminados em ed, são verbos no passado, originated, originou, convinced, convenceu, né? E algumas, curved, cavou, né? E algumas outras palavras. Eu vou ler o comecinho para vocês, depois vocês vão pesquisar o resto do texto para vocês fazerem atividade. Então, o comecinho ali, ó. As pessoas têm feito muitas Jack on Lanterna, né? Que é esse daqui, ó. A caveira com o rosto de monstro ali, né? Durante o século. A prática se originou na Irlanda, tá? Onde um homem, né, com esse apelido Sting Jack, que é Jack mesquinho, né? De acordo com a história, ele convidou o diabo para tomar um drink com ele, né? Uma bebida com ele. Dando verdade aí ao seu nome, né? Ele não quis pagar pela essa bebida, então convenceu o diabo a se transformar numa moeda, tá? Que Jack usou para pagar as bebidas. Numa outra vez que ele se encontrou com o diabo, Jack decidiu guardar o dinheiro o quê? No bolso com uma cruz junto ali, né? Com uma cruz de prata junto para preservar que o diabo não voltasse à sua forma original. Jack liberou, eventualmente deu liberdade ao diabo sob uma condição, que ele não fosse atrás do Jack por um ano. Então, quando o Jack morreu, ele não pediu sua alma, o diabo não pediu sua alma. No próximo ano, Jack enganou o diabo novamente, né? Pedindo para que ele subisse numa árvore para pegar um pedaço de uma fruta. Enquanto ele subiu, Jack cavou o símbolo de uma cruz no tronco da árvore, né? Cavocou, esculpiu, né? Para que o diabo não conseguisse descer com a promessa de que o diabo não voltasse a incomodá-lo por mais 10 anos. Parei aqui, tá? Então, depois vocês vão pesquisar esse segunda parte aqui. Soon after Jack died. Então, logo depois, o Jack morreu, né? E aí vocês vão ver aqui o que aconteceu no final dessa lenda, tá? Vão pesquisar e vão fazer ali uma forma reduzida sobre a lenda, tá? Depois, marque verdadeiro ou falso. Jack Lanterna apareceu primeiramente na Irlanda? Sim, né? Aí, de acordo com o que vocês entenderam do texto, vocês vão responder. Jack não queria pagar pelos drinks porque ele não sabia se tinha dinheiro. Não foi bem isso, né? Jack tinha uma cruz de prata no bolso para se prevenir que o diabo não pegasse a sua alma. Foi isso? O diabo fez uma promessa de não incomodar Jack por 10 anos para que pudesse descer da árvore. Quando ele morreu, Jack não foi para o céu porque ele não era uma boa pessoa. O diabo deu a Jack uma vela para iluminar seu caminho na escuridão. A história original de Jack foi que ele foi esculpido nas abóboras. As pessoas trocavam as portas para afastar os espíritos. As pessoas colocavam as cabeças de abóbora nas portas, perto das portas, para evitar os maus espíritos. A tradição do Jack Lanterna foi começada na Inglaterra por nativos americanos? Não foi, né? Então tá. Relaciona a definição, ou seja, a tradução das palavras com sua explicação. Originado, originou, né? Convenceu, eventualmente. Aqui, plain, né? Iluminou, ó. Plain. Depois foi carve, que é esculpiu, tá? Certo? Ó.
Claim, afirmou. Ó, tem o Vzinha de verbo. Verbo, a curve, esculpiu, tá? Depois, ó. Unsavory, que é um adjetivo, tá? Ó, tá difícil, eu já parei várias vezes por causa do latido da cachorra. Unsavory, desfavorecido, certo? Run é um verbo que vagou, vagava, tá? Immigrant é um substantivo, imigrante, tá? Para dizer, ó, to say that, para dizer que algo pertence a você, tá bom? Ir para diferentes lugares sem ter um objetivo ou um plano, tá? Ficar aí andando a esmo. No concern moral, não foi considerado moralmente aceitável. To appear for apareceu pela primeira vez. A person who comes to a country to live there. Uma pessoa que vive no país, né, ali, tá? Que não vive no país de onde ele veio, uma pessoa que não vive no país de onde ele veio. A persuade someone to do something, persuadir alguém fazer algo. To write something a surface by cutting into, escrever alguma coisa na superfície ou cortar a superfície de alguma coisa, in the end, no final, tá? Certo? Então, vocês vão ver qual dessas dá certo com a explicação aqui, é só numerar, ok? Então, só isso. Qualquer dúvida vocês podem chamar. Vocês podem usar o Google Tradutor para terminar de traduzir o texto ou o dicionário. Fiquem à vontade, tá? Então, qualquer dúvida, é isso aí. Só dá uma chamadinha, mas se for para traduzir o texto, aí vocês vão procurar sozinhos, tá? Traduzir metade, a outra metade é com vocês, ok? Então, see you next English classes. Vejo vocês na próxima aula de inglês e bye, bye! Happy Halloween!